Matheus, Head de Aceleração da Edtail e Associate Partner da empresa. A Edtail, ela tem 7 anos no mercado, ela tem escritórios em Porto Alegre, Blumenau, Curitiba e São Paulo. A gente já tem aí mais de 200 pessoas na empresa, também passamos 250 clientes e a gente presta diversos serviços para os nossos clientes no que tange ao marketing digital. Então, desde a frente de gestão de mídia, geração de conteúdo para redes sociais, toda a parte de planejamento para marketing digital, toda a parte de dados e tecnologia, então criação de sites, criação de dashboards, análise de dados com o nosso serviço de data science, criação, desdobramento de peças. A RunRun, a gente trouxe a ferramenta aqui para a Edtail para a gente conseguir entender como que a gente está trabalhando, de que forma que a gente consegue entregar o que a gente entrega para os nossos clientes no mercado, como que o time consegue conversar entre si e a gente poder agilizar os nossos processos e entregas, os projetos que a gente atua. E foi bem complexo no início, porque a gente trabalha com serviços recorrentes, então normalmente os meus projetos, eles não têm um início, meio e fim. Então a gente acaba tendo que utilizar a ferramenta de uma forma com que recorrentemente, que tem várias funções dentro da ferramenta que possibilita isso, mas que recorrentemente eu consiga lembrar o que eu tenho que fazer com o cliente, lembrar algum projeto, alguma entrega futura que a gente vai ter ali para aquele cliente e ao mesmo tempo conseguir mensurar se eu estou conseguindo fazer do jeito certo, eu estou tendo muito retrabalho, eu estou tendo alguma entrega que eu estou fazendo, ela tá levando muito tempo para ser feita, ou mais do que tempo, ela tá demandando muito mais pessoas, ou pessoas mais sêniores, pessoas com que cargo, para eu conseguir entregar para aquele cliente, se tem sentido o que eu estou oferecendo com o que eu estou realizando. Então, quando a gente viu o que a RunRun oferece, principalmente com a solução do Play ali, da possibilidade de dar o Play, eu não preciso necessariamente abrir uma task, eu não preciso... Tô vendo ali o que eu preciso fazer e eu só preciso dar o Play ali naquela demanda. Isso daí facilitou muito a gente conseguir mensurar de uma forma mais certeira o que é que a gente está colocando em prática e aonde que eu tô colocando os esforços dos meus times. Mas a gente entende que a gente tem ali em torno de 70% a 80% das pessoas sendo mensuradas de trabalho, de rotina, a gente entende que consegue ter um ambiente sadio, um ambiente equilibrado para conseguir fazer as minhas entregas. Só que isso daí vai variar de área por área, então tem áreas onde eu vou ter sim um percentual um pouco maior de utilização da ferramenta ali mesmo, né, dando o play, digamos assim, registrando aqueles momentos, e vão ter áreas onde a gente vai ter sim um espaço maior e assim por diante. A Edtail enxerga muito mais como o quanto que a gente está conseguindo de fato ser relevante para o cliente e se aquela relevância que eu estou fazendo para o cliente naquele tempo, naquele envolvimento específico, tem sentido para o que ele quer. Eu não quero ter uma ferramenta para poder dar play e ver quantas horas eu gastei no cliente. Eu quero ter uma ferramenta onde eu consigo entender o envolvimento e, mais do que isso, organizar a rotina e os processos das pessoas. Então, a gente faz entregas muitas vezes para os clientes envolvendo mais de uma área dentro da atuação. Como que essas áreas conversam, como que essas áreas interagem umas com as outras, como que elas cobram isso daí umas das outras, como que elas chegam a alinhamentos, às vezes sem precisar de uma reunião, sem precisar de uma troca de e-mail. Então, isso é o que a gente está fazendo de projetos aqui dentro, de engajamento interno, com campanhas onde a gente tem que educar as pessoas, com treinamentos para a gente poder educar as pessoas, e tudo isso a gente colocou em várias fases para a gente conseguir ter esse setup final, digamos assim, durante um ciclo de implementação aqui dentro. Eu acho que a forma como a gente consegue transformar alguém num usuário heavy user ali, eu tô falando muito de treinamento das pessoas, eu tô falando muito de tentar entender como é a rotina daquela pessoa, ou a rotina da área a que aquela pessoa pertence, e como que ela consegue utilizar a RunRun da melhor forma. Não só para lembrar o que precisa ser feito, mas também de organizar o que está sendo feito.
Então, até mesmo algumas coisas que a gente colocou aqui dentro, que a gente já percebeu, precisa ter alguma mensuração do que está sendo feito internamente. A gente tem reuniões internas, a gente tem coisas que a gente faz interna para a empresa. Isso daí precisa estar ali dentro. Então, a pessoa tem que ter esse card ali dentro, né, para ela poder dar play. Card no jeito simples de falar aqui. Mas, ao mesmo tempo, se aquela pessoa ela faz alguma análise, se ela faz algum momento onde ela tem que parar, se desligar de tudo e ficar ali 2 horas estudando algum material, como que ela consegue utilizar a OnRun para isso? Então ela cria subtasks, ela cria um checklist, ela coloca outras pessoas envolvidas, porque ela vai precisar ter resposta de outras pessoas para só depois ela começar a fazer a task. Então eu acho que para conseguir fazer a pessoa ser heavy user é entender como que ela trabalha, a área que ela trabalha, o que ela faz, e aí sim a gente conseguir moldar a ferramenta para essa atribuição. A gente utiliza o formulário tanto para demandas internas, então tem áreas aqui dentro que prestam suporte para outras áreas, e aí nessa questão de suporte, ela não sabe quando vai vir a demanda, então a gente tem formulários de diversas frentes que internamente pode preencher para ir para essas áreas, ou até mesmo com clientes. Os clientes podem preencher formulários de algumas áreas específicas e a gente recebe essa demanda e consegue colocar ela dentro do nosso padrão aqui para conseguir entregar aquela atividade, aquele job, o que for. E a gente utiliza o formulário não só para demandas pontuais, simples, de verificar alguma coisa, como também preciso fazer uma campanha para Black Friday. A gente também utiliza, então, o formulário desde coisas mais simples até campanhas onde tem que fazer uma criação complexa. O formulário ele é bom, primeiro, porque eu posso colocar perguntas obrigatórias. Então, eu obrigo a pessoa a responder, de fato, aquela pergunta. Trocas de e-mails, às vezes, elas ficam num vai e vem, então eu acho que a pessoa inconscientemente já entende que não, é uma troca de e-mail, eu vou enviar e daí vai me responder com alguma dúvida, então eu não preciso necessariamente parar e estruturar bem direitinho tudo que eu vou escrever no meu briefing ali para a agência, e ao mesmo tempo o formulário, a pessoa abre uma nova página, é uma nova tela, tem campos onde aparece que é obrigatório, tem campos que são longos, que tu tem que selecionar, que tu tem que flegar, e aí eu acho que isso daí faz a pessoa ter mais atenção no que ela tá fazendo. Outra coisa que a gente percebeu aqui em termos da mudança do que a gente já entendeu, a gente conseguir organizar o que está vindo de demanda de outras áreas para aquelas que prestam serviço para as demais, porque eu tenho áreas aqui dentro onde elas acabam fornecendo dashboards, relatórios, análises pontuais, acabam fazendo jobs, tanto internamente quanto para alguns clientes, tá? E daí essas pessoas vinha demanda de tudo que é canto. Vem demanda do e-mail, vem demanda de uma conversa, vem demanda de uma reunião, vem demanda de tudo que é coisa. Então eu acho que uma reformulação que a gente teve foi, de fato, ter a formalização, e daí vem através dos formulários, daquelas demandas. O mercado brasileiro ele vai acabar utilizando ferramentas mais simples, ferramentas de graça, e chega num determinado momento de complexidade do trabalho, da troca de informações, do tipo de pessoa e até mesmo o que a gente quer mensurar de como está sendo, que essas ferramentas não vão atender. Então, quando tem mais de uma área que tem interlocução, esse também é outro fator. Então, pessoas de áreas distintas que têm que se comunicar em prol de uma mesma entrega, isso daí, assim, o OnRun facilita bastante o trabalho e bastante a troca do que a gente está tendo de informação. A mudança de cultura, a quebra de formato de trabalho, internamente, ele impacta num sentido positivo, porque ele fica muito mais organizado, ele fica muito mais estruturado, a gente consegue ter ideia do que é aquele cliente que está me pagando aquele valor, tem sentido com um tipo de time que eu estou tendo de envolvimento ali para aquela entrega. O que eu imaginava que era uma tarefa simples, tranquila, não, isso daqui é tranquilo de se fazer. Quando a gente vai olhar, não é. Às vezes ela é uma tarefa um pouco mais complicada do que a gente imaginava. Isso impacta na minha política de preços, isso impacta no que eu estou dedicando para aquele cliente. E para implementar aqui dentro, todo o suporte que a gente teve da ferramenta para poder fazer todo o onboarding correto da Edtail foi muito bom. A gente teve diversos treinamentos, não só com
líderes, não só com quem estava encabeçando o projeto, mas com toda a agência. Então a gente dividiu em blocos, a gente gravou os treinamentos e não foram gravados, então eles foram gravados, mas foram ao vivo, então várias turmas, tudo ali direitinho, com o próprio time da Run conduzindo a questão de como que a gente pode utilizar a ferramenta. Então até no jeito de, não, mas eu sei que tem ali o campo clientes, mas por caso de vocês é melhor utilizar o outro campo. O campo tipo vocês podem utilizar desse jeito ou desse outro jeito. Então a própria Run trouxe pra gente formas que a gente poderia utilizar a ferramenta, primeiro nos ouviu para entender como é que são as áreas, depois formas que a gente poderia implementar e utilizar a ferramenta e até mudanças do que a gente pode fazer. Então, recorrentemente, a gente tem conversas para entender, tá funcionando, não tá funcionando, aquilo que a gente colocou lá no início, tá tendo sentido agora? Acho que isso daí foi muito importante. E sem contar que qualquer dúvida que a gente tenha, ou até mesmo alguma sugestão de melhoria até que a gente tenha para a ferramenta, por causa do modelo de negócio distinto, tudo isso a gente consegue ter um retorno muito rápido, as trocas de e-mail são super simples, às vezes, ao invés de ficar trocando e-mail, vamos bater um papo aqui rapidinho e vamos solucionar isso daqui.